A paz do Senhor a todos, alunos da FATESB, Faculdade de Educação Teológica, Fonte de Belém. Quero louvar a Deus pela sua vida, porque nós estamos dando continuidade a mais uma matéria teológica do curso básico em teologia. E se você está acompanhando esta aula, é porque, por certo, você já possui o seu livro, o módulo de número 6, que possui a matéria cujo qual nós estamos estudando, que é a matéria Pentateuco. Ok? Vamos dar continuidade à matéria, lembrando que na última aula nós aprendemos sobre o livro Shemote, ou seja, o livro que significa nomes, mas que traduzido para o grego temos a palavra Êxodo, que significa saída, que é um livro que podemos dividi-lo em duas partes, uma parte histórica e a outra legislativa. Aprendemos sobre as 10 pragas que Deus enviou no Egito para livrar o seu povo, para que eles saíssem do Egito. O período de escravidão do povo é citado, é um período que nós vamos aprender no livro, que é um período de 430 anos, onde o povo vai ficar cativo dentro do Egito e Deus então vai fazer prodígios, sinais e maravilhas para tirar o seu povo, porque ele queria que o seu povo lhe prestasse uma festa no deserto. Nós também aprendemos sobre a legislação, ou seja, a lei que foi dada por Deus a Moisés, que é o que nós chamamos de decálogo, que vem da palavra deca, ou seja, 10 mandamentos, ok? Decálogo, 10 mandamentos como nós assim conhecemos, ok? Vamos para o slide. O tabernáculo. Lembra-se que os hebreus foram sujeitos à escravidão egípcia durante 430 anos? O Êxodo, capítulo de número 3, Deus ouve o clamor do seu povo e chama um homem chamado Moisés. Deus fala com Moisés na sarça ardente e diz para ele: vá até Faraó, rei do Egito, simplesmente lhe falar: deixe o meu povo ir. Êxodo capítulo 3, versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviarei. E quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja o que diz o texto bíblico de Êxodo capítulo 3, versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O tabernáculo era uma tenda portátil ou móvel, como uma armação de madeira para dar estabilidade. O santuário inteiro consistia em 3 partes. O tabernáculo, que era dividido em 3 partes, e a primeira delas era o que nós chamamos de o átrio do tabernáculo. O átrio do tabernáculo era a parte de fora, era a parte que estava cercada por uma cortina ao redor da tenda, e ali do lado de fora havia o altar do sacrifício, havia também uma pia de bronze para purificação, e ali era a parte do lado de fora, é a primeira parte do tabernáculo, que é chamado de átrio. A segunda parte do tabernáculo é chamado de lugar santo. O tabernáculo em si, que é a tenda móvel, era dividido em 2 partes. A primeira parte do tabernáculo era chamado de lugar santo. No lugar santo estava a mesa da proposição, estava o candelabro e estava também o altar do incenso, que ficava diante do véu, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E propriamente dito, a terceira parte era o lugar chamado Santo dos Santos. Essa terceira parte é o lugar santíssimo, onde estava ali a Arca da Aliança, ok? Que era
a arca onde a presença de Deus vinha sobre a tampa, que era o propiciatório, e havia no propiciatório 2 querubins e a asa de um tocava a asa de outro. Havia uma cortina de 2,5 metros feita de linho fino branco, que foi firmado em 60 suportes de apoio de bronze que cercavam, e com uma entrada pelo portão oriental. Dentro do átrio exterior havia 2 artigos de mobília: o altar de bronze, onde todos os sacrifícios eram feitos, e a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos e os pés, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Eles precisavam aprender que era Yahvé quem estava acampado entre eles. Assim, o tabernáculo era o princípio das lembranças visíveis de um Deus que é Espírito e do seu plano. Tudo no tabernáculo era um tipo de Jesus. Por isso é que Deus era tão específico sobre o que eles iam construir com isto. Eles não puderam usar um mínimo de imaginação humana para que não morram. Ouro, prata, bronze, o linho branco fino, as 4 cores, o óleo da unção, o incenso, tudo que apontava aquele que se tornou carne e habitou entre nós, literalmente, tabernáculo entre nós. Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas os cumprir. Não é nenhuma maravilha? Quando Jesus foi transpassado, ele bradou: está consumado. E o véu do templo foi rasgado pelo meio. O que foi consumado? O cerimonial do Antigo Testamento inteiro moral e o direito civil foi pregado naquela cruz fora de Jerusalém. Ele veio ser a incorporação e realização da própria lei. Note o que Jesus disse aos 2 homens na entrada para Emaús depois da sua morte. Lucas 24, do 25 ao 27. E ele lhes disse: ó nércios e tardos do coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Vamos ver o que diz o texto de Lucas 24, 25 ao 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe tudo o que dele se achava em todas as Escrituras, como nós lemos nos textos bíblicos. Os materiais ordenados por Deus. Todos os materiais usados no tabernáculo foram ordenados por Deus, mostrando assim a presença real de Deus entre o seu povo. Nós temos algumas imagens aí no slide. Preste atenção. Nós temos aqui o altar do sacrifício, a pia de bronze. Nós temos aqui um desenho um pouquinho maior do tabernáculo, onde está aí a parte que eu vos disse, que é a parte de fora, o átrio, e a tenda lá dentro, que é dividida em 2 partes. Temos aí também o altar do incenso, o candelabro, a mesa da proposição, onde eram colocados os 12 pães sobre a mesa, e nós temos também a arca da aliança, que representava a presença do eterno Deus, cuja tampa, que é o propiciatório, tinha 2 querubins, e a asa de um tocava a asa de outro, ok? Vamos continuar com o slide. O sacerdote e o seu ofício. Temos aí também uma imagem do sacerdote. Vamos continuar. As vestes sacerdotais. O vestuário do sumo sacerdote
Êxodo 28, sacerdote de Deus, sejam os do Antigo Testamento ou todos os crentes do Novo Testamento. Nas suas vestes de glória e beleza, Arão se tornou tipicamente aquilo que Jesus Cristo era, de modo intrínseco em todo o seu ser, em pureza e santidade. O éfode, capítulo 28, versículo 6 ao 14, e o 39, do 2 ao 7, são leituras que eu aconselho você fazer aí na sua casa, e nós vamos acompanhar também. As roupas dele tiveram que ser feitas especialmente por aqueles que tinham sido dotados de habilidade particular para a tarefa. Por cima de um manto de trabalho, o sumo sacerdote usava uma vestimenta chamada de éfode, feito de um linho com ouro, azul, púrpura e escarlata. Veja o que diz o texto. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmeralda. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda do éfode, que será sobre ele, será da sua mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e levarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como lavor de selos. Lavrará estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engatarás ao redor, em outro as fará, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Fará também gatos de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás nos engates. Estendia-se para frente e trás do corpo, em 2 partes que foram apertadas junto ao ombro. Através de essa seção, estar principalmente preocupada com a descrição das vestes cerimoniais do sumo sacerdote, conhecidos como ornamentos de glória e beleza, nas cores e estilos. As vestes dos sacerdotes eram ricas em significados, porque elas descreviam as belezas maravilhosas de Cristo, o sumo sacerdote, e também os privilégios e deveres de todos os as 2 pedras de ônix fixadas em ouro. Em cada uma dessas foram gravadas os nomes das 12 tribos de Israel, e foram colocados 6 nomes em ordem de nascimento, em um ombro e 6 no outro. Isso significa que todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no lugar santo, ele levava os nomes das tribos diante do Senhor. De acordo com o caráter de sacerdote, ele apresentava estas diante de Deus. De modo geral, um éfode era um manto ou xale, mas para o sumo sacerdote era um artigo de vestiário exterior particular, no estilo de uma túnica ou avental, feito de linho azul, púrpura e escarlata. Havia linhas douradas tecidas nele. Foi feito em 2 pedaços unidos junto aos ombros, com ganchos dourados. Cada gancho era fixo com uma pedra de ônix gravada. Na tradição judaica, de acordo com José, as pedras de ônix gravadas foram projetadas nos ombros de forma que os nomes dos 6 filhos primogênitos foram gravados na pedra à direita do ombro, e os 6 filhos mais jovens na pedra do ombro esquerdo.
O éfode, como um todo, com suas cores diferentes e materiais, simbolizava Cristo em seu ministério de sumo sacerdote. Cristo, sumo sacerdote, leva o seu povo nos seus ombros, o lugar de força e assento de poder. Os ombros também falam de levar um fardo de Cristo. O sumo sacerdote levava todo o fardo. A faixa ou cinto, à frente e atrás do éfode, foi feito com as vestes, uma faixa ou cinto que foram colocados sobre a cintura do sacerdote, e era de linho azul, púrpura e escarlate, entrelaçado com linhas douradas. Na linguagem da Escritura, o sacerdote devia ser cingido com este cinto, para que ele fosse vestido completamente nos seus vestuários e preparado e pronto para servir. Nós aprendemos nessa aula sobre o tabernáculo propriamente dito, sobre os seus utensílios e sobre o sacerdote ou sumo sacerdote. Vimos também que o sumo sacerdote, como também tudo que estava no tabernáculo, é uma representação de um tipo de Cristo. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós temos que olhar que a maioria dos utensílios eram feitos de metais, como por exemplo o bronze, que representava o sangue de Cristo. O altar do sacrifício, ele era feito de bronze. O altar do sacrifício tinha 4 pontas que apontavam para os 4 ventos da terra, já dizendo que o sangue de Cristo alcançaria o sacrifício sobre os 4 cantos da terra. Tudo no tabernáculo representa um tipo de Cristo. Quando nós vemos o sumo sacerdote também é um tipo de Cristo, visto que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Haja visto que quando nós olhamos para as características do sacerdote, nós vemos isso também em Cristo Jesus. Aprendemos aqui sobre as 2 pedras de ônix que estava sobre os ombros do sumo sacerdote, e havia também o nome das 12 tribos de Israel, mais 6 em cada pedra, ou seja, 6 em cada ombro. Vimos aqui também, segundo a tradição judaica, o nome dos mais novos e o nome dos mais velhos, ao ombro direito e esquerdo. Flávio Josefo escreveu o livro, entre eles, Cultura Judaica, a História dos Hebreus. No livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo, ele conta que o sumo sacerdote, quando ele saía com aquele peitoral onde estavam as 12 pedras, que também continha em cada uma o nome de uma das tribos de Israel, que era o peitoral que estava sobre o seu peito, colocado sobre a sua ornamentária, segundo Flávio Josefo, aquelas pedras brilhavam e reluziam. Mas isso é tradição, é cultura judaica e é um escrito de Flávio Josefo. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos entender que em todo tabernáculo há um tipo de Cristo. Eu gosto muito de falar sobre o tabernáculo e na próxima aula nós estaremos falando algumas coisas em especial sobre o tabernáculo. Eu lhe aguardo na próxima aula, no próximo vídeo.